Podem sentar, irmãos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós andávamos desgarrados. A Bíblia diz que cada um seguia seu caminho. Será que nós éramos assim mesmo, irmão? Cada um seguia seu caminho? Você era assim ou só eu? Era assim, né? Não queria nem saber de ninguém. E aí, Jesus veio e te chamou para Ele. E aquela vida de pecado, que às vezes muita gente pensa, será que Deus ele vai me perdoar porque eu já fiz muita coisa errada? Será que tem alguém aqui que já pensou isso? Será que Deus vai me perdoar porque eu já fiz coisa errada? Mas enfim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça sempre vai ser maior, supridora. Ele sempre vai suprir a necessidade. Então não há pecado que a graça, que é Cristo, não possa perdoar. Amém, irmãos? Hoje é Santa Ceia e nós vamos falar um pouco a respeito disso, porque, como todas as vezes, nós sempre falamos do pão e do vinho. Você ainda se lembra o que significa o pão? Se lembra aí, irmão? O que significa o pão da ceia? O corpo de Cristo. E o que significa o vinho? Aí é mais fácil, né? É o sangue. Então, você entende a importância de nós compreendermos acerca desse assunto aqui? Porque esse assunto, ele é entendido mesmo, não só a nível mental, mas espiritual. Isso aqui pode trazer benefícios para a nossa vida. Nós temos vários testemunhos de pessoas que foram completamente curadas, recebendo a ceia. E é interessante que as pessoas vêm e pegam a ceia, porque nós explicamos a questão da ceia. E se alguém não sabe, porque eu preciso também falar isso para você, que varia de igreja para igreja, né, de denominação para denominação, costumes. Muita gente tem costumes e colocou assim algumas regras para se pegar a ceia, mas tudo muito bem. Se eu estou numa igreja que proíbe certas coisas, na qual eu posso me enquadrar dentro e por estar dentro eu não poder pegar a ceia, respeite. Não é verdade, irmãos? Se eu estou em um lugar como esse, por exemplo, vou dar um exemplo, em muitas denominações, se você não é casado, você não pode pegar a ceia. Alguém sabia disso aqui? Amém? Sim ou sim? Ah, tá. Então, em muitos lugares, não é casado, então não pega a ceia. Então, porque as pessoas vêm dizer, é errado, pastor, essas regras, não é uma questão de é certo ou é errado. Se você está num lugar, está debaixo ali, dessas lideranças, você ama esse lugar, você quer estar lá, obedeça. Não é verdade, irmãos? Obedeça. Agora, eu até entendo, porque essas pessoas, elas querem o melhor para a pessoa. Por exemplo, o melhor não é casar, é ou não é? Tem alguém aí ainda? Ah, tá. Ou é viver junto é melhor? Não, o melhor é casar. Então mesmo um pastor, vamos colocar assim, colocando essa regra, não é que ele seja ruim, ele quer que a pessoa tenha uma vida íntegra, matrimonial, tudo na lei de Deus. Aí para isso ele põe uma regra, olha, só pode pegar ceia se for casado. Aí muita gente, já fui questionado por isso, pastor, isso está certo? Eu falei, lá está certo, porque lá é assim, então obedeça seu pastor. Aí a pessoa volta para a igreja dele assim, ó. Mas aqui não é, mas você não é daqui, aqui é outra coisa. Pastor, aqui é liberal? Negativo, olha o dedo, aqui não tem liberalismo.
que nós fazemos aqui é procurar pregar o evangelho de Jesus genuíno, o evangelho que ele ensinou. Quer ver um exemplo? Vamos lá para a Bíblia. Jesus, antes de ir para a cruz, ele fez a ceia. Fez ou não fez? Fez a ceia. E aí, quem estavam ali com ele? Alguém sabe? Os discípulos. Vocês conhecem a história. Então, se Jesus naquele momento, ele quisesse deixar para a igreja regras, ele poderia fazer isso, porque ele que instituiu a Santa Ceia, foi Jesus, não foi o homem, foi ele mesmo que pegou um pão e um cálice de vinho, e fez aquele momento com os discípulos. Aí eu pergunto para você, irmãos, os discípulos estavam ali todos sem pecados? Se Jesus fosse colocar uma regra, ele poderia dizer naquele momento para os discípulos assim: olha, ladrão não pode pegar ceia. Quem ia ficar de fora? Alguém sabe aqui? Judas, porque Judas cuidava da parte da tesouraria daquela igreja de Jesus, e ele era fissurado por dinheiro, ele era avarento, tanto que ele foi ousado. Você imagina alguém vender Jesus? Que coisa, né? Já vi muita gente vender muita coisa, mas vender Jesus, meu irmão, só na Bíblia mesmo que tem isso aí. Vendeu Jesus, para você ver como ele era avarento e gostava de dinheiro. É por isso que muita gente tem problema com dízimos e ofertas, é porque tem um problema no coração com dinheiro. Mostraram o dinheiro para Judas, o que ele fez? O que é para fazer? Eu quero aquele homem é um mestre, mas eu quero ele. Por quanto? Aí deram um valor para ele, as moedinhas, ele falou: eu vendo, eu entrego. Judas estava capacitado para pegar ceia, sim ou não? Ele não era digno de pegar ceia. Também tinha alguém que Deus revelou para ele, revelou para Jesus, que alguém iria o trair. Quem foi essa pessoa? Judas de novo, né? E tinha alguém que iria o negar logo em seguida, depois da ceia, já ia negar ele. Quem foi? Pedro. Pedro ou Paulo? Pedro, né? Paulo nem estava na história. Aí, preste bem atenção, irmão, para você entender, para você pegar a ceia com gosto e receber cura para a sua vida. Jesus, no mínimo, era para deixar pelo menos esses dois de fora. Olha, você não. No mínimo, esses dois era para ficar de fora do arraiar. Mas não, ele partiu o pão e deu. Está aqui, Judas, Pedro, João, né? Tiago, André, quem mais? Evandro, Raimundo, né? Porque todos nós somos discípulos de Jesus. Amém? Então, ele deu, e ele não colocou nenhuma regra. Olha que legal. Pastor, então eu posso pegar ceia de qualquer jeito, é ou não é? Não. Quem prova de Jesus, ele sente algo bom, e o desejo dele vai ser para o seu Senhor. Porque muita gente pensa assim: vocês estão na graça, então pode fazer o que quiser. Eu sempre digo, eu nunca preguei isso, nunca falei isso aqui. Irmão, estamos na graça, faça o que quiser. Deus me livre falar isso. Não, você está na graça, a graça te incentiva a viver uma vida justa, santa, íntegra. Então, irmãos, ele não restringiu ninguém. Porque outra coisa muito importante que alguém pode questionar, mas aqui todos pegam a ceia, principalmente, até as crianças pegam ceia. Criança não sabe nem o que está fazendo. A obrigação dos pais é ensinar. Nós ensinamos para o nosso filho o que é o pão, o que é o vinho, o que representa,
o que você recebe pela fé. Você entende? Ensine para a criança, porque ela vai crescer nessa dimensão. E no momento da ceia você vai ver que o seu filho vai a cada dia mais respeitar esse momento e vai dizer: não, esse momento é nobre, é o rei que está presente, eu estou me alimentando dele. Você vê que é totalmente diferente do pensamento daqueles dois discípulos. Um estava vendo a hora de trair Jesus, o outro ia negar Jesus. Se você ensinar desde criança para o seu filho, tem que começar agora, porque na Bíblia não tem restrição para criança. É verdade ou não é? Muito pelo contrário, quando vieram até Jesus, os discípulos quiseram impedir, mas Jesus disse o quê? Deixe vir a mim as crianças, das tais é o reino dos céus. Deixa a criança vir. Você sabia que nós já fomos criticados por isso? Criança pega a ceia. Eu falei: qual o problema? Criança também é gente. É gente ou não é gente, criança? Discípulos Kid. Oh, meu Deus. Irmãos, é claro que eu preciso falar para você: a ceia é para os filhos. Para os filhos de Deus. Você entende? Aquele que nasceu de novo. A ceia é para os filhos, para aqueles que estão com Jesus. Apesar de os discípulos estarem com pensamento ou envolvido, com traições, com negações, mas eles estavam todo o tempo com Jesus. Estavam ou não estavam? Para onde Jesus ia, os discípulos iam. Por isso que Jesus deu para todos. Se Jesus fosse impedir, na verdade Jesus iria impedir todos de participar da ceia, porque ninguém tinha capacidade para chegar diante de Jesus e falar: eu sou digno aqui de pegar essa ceia. Não, ia ser repreendido na hora. Você entende, irmãos? Então, Jesus não fez isso. E eu vou dizer para você, já teve criança que foi curada aqui nessa igreja por pegar a ceia. Um dia esse testemunho vai sair. É porque os pais estão tomando coragem ainda para falar. Tem alguém aqui com vergonha? Tem vergonha de falar o testemunho, irmão? Não? Já foram embora. Foi todo mundo embora. Vamos então, vamos continuar aqui. Aleluia. Será que eu estou forçando muito ou está baixo? Não sei. Glória a Deus. Olha só. Vou dar uma dica para você quando você vier aqui pegar a ceia, porque nós falamos que a ceia, ela pode proporcionar cura para o seu corpo, mas eu preciso chamar a atenção de você para uma coisa: não venha pegar a ceia só com o intuito de ser curado. Eu vou pegar a ceia porque eu quero ser curado. Olhe primeiro para Ele, olhe primeiro para Jesus, olhe primeiro para o pensamento de honrar a Jesus, de estar com Jesus, de fazer a vontade dEle. E quando você vier pregar a ceia, os benefícios já estão aí, já vão ser discorridos sobre você, sobre o seu corpo, sobre a sua família, seus filhos. Porque se você vier só com o pensamento de eu vou pegar a ceia porque eu quero ser curado, pode parecer um paradoxo que eu estou falando, mas não é para vir para ser curado, pastor, não é verdade? Mas não venha com o pensamento apenas nisso. Eu quero a ceia para receber saúde. Não, primeiro nós queremos a ceia, primeiro porque tem um rei servindo a ceia para você. Você sabia disso? Quem serve a ceia é o próprio Jesus. Ele que te convidou para participar da ceia. Ele que está aqui para fazer você participar dessa ceia. Foi o que Jesus fez com os discípulos. Ele mesmo partiu o pão e deu. Então o primeiro pensamento tem que ser esse: eu vim aqui hoje honrar o Senhor. Ele me convidou para estar à sua mesa. O rei me convidou para estar, assim como Mefibosete, né? Para estar com ele à mesa
e desfrutar daquilo que Ele preparou para mim. Você entende, irmãos? Quando nós falamos de ceia, nós também precisamos entender uma coisa, nós precisamos entender a vontade de Deus. Sabe por quê, irmãos? Você já viu alguém dizer assim, o fulano, ele estava distante de Deus, e Deus colocou uma enfermidade nele, que é para ele se arrepender. Já viu isso? Irmãos, Deus põe doença em alguém, irmão? Tem muita gente que pensa que põe, mas não põe. Imagina o Deus que entregou o seu filho para morrer por você, agora vai colocar doença? Isso não existe. Na Bíblia não existe isso não. Na Nova Aliança não existe isso. E tem mais. Às vezes a pessoa se encontra com uma enfermidade, aí ela fala assim, eu sei que isso é a mão de Deus, porque eu fui muito desobediente, então isso aqui é a vontade de Deus para mim. Aí ele vai no médico, né? Vai ao médico, vai desfazer a vontade de Deus? Não, se é a vontade de Deus tem que ficar doente mesmo. Você está entendendo a minha linha de raciocínio aqui? Se é a vontade de Deus colocar enfermidade em alguém, doença, então não vá ao médico, porque se você for, você está indo contra a vontade de Deus. Estão entendendo aí, irmão? Aleluia. Fica doente mesmo. Como é que você quer ir contra a vontade do seu Deus? A verdade é que Deus não põe enfermidade em ninguém, muito pelo contrário, Ele enviou o seu Filho, o seu corpo foi rasgado na cruz. Você lembra do véu que partiu de cima a baixo? O véu representa o corpo de Jesus, o corpo que foi rasgado para que você hoje tivesse saúde. Eu estou me esforçando, dê glória a Deus, aleluia, hein? Senão eu vou começar a pregar um pouco mais manso. Você entendeu aí, irmãos? Amém? Aleluia. Eu vi um amém mais fino. Aleluia. Você lembra quando Jesus veio até aquele leproso, e o leproso disse, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus fez o quê? Falou o quê para ele? Quem sabe? Eu quero, seja curado. A vontade de Deus é que você seja curado. Você pensa que as histórias da Bíblia ficaram só lá no passado? Não, as histórias da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, elas refletem para os nossos dias. Todos os dias Jesus está parando conosco e está falando, queres que eu te faça? Ah, Senhor, eu quero tanto ser curado. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus está dizendo todo dia, eu quero te curar. Agora ele faz uma pergunta, você crê que você pode ser curado através de mim? Aí se você falar, eu creio, então você será curado. Amém, irmãos? Olha, você sabia? Nunca foi a intenção de Deus que o nosso corpo tivesse doença, que o nosso corpo tivesse enfermo, porque enfermidade gera uma alma deprimida, uma alma angustiada. Alguém enfermo, ele é incapaz de viver o propósito de Deus na sua vida. Você sabia disso? Olha, hoje alguns irmãos não vieram, né? Que não seja enfermidade, porque essa não é a vontade de Deus. E eu falo para Deus, eu preciso da tua saúde, Senhor. Para quê? Para eu cumprir o teu propósito. Se eu estou bem de saúde, eu estaria aqui. Estar aqui faz parte de cumprir o propósito de Deus na sua vida. Você concorda comigo? Aí quando está doente, eu não vou porque estou doente. É a vontade de Deus? Não, não é a vontade de Deus. Você entende, irmão? Nós temos que aproveitar os benefícios da cruz
para as nossas vidas, a nossa família, a nossa igreja, o nosso propósito, os nossos negócios. Você sabia disso? Porque essa é a vontade de Deus. Então, o Senhor, Ele jamais teve a intenção de que o nosso corpo um dia provasse doença. Nós temos um propósito para cumprir. Vontade de Deus não é que você fique doente em nenhum momento, não sinta nenhuma dor de cabeça. Essa é a vontade de Deus. Mas às vezes nós até gostamos de uma enfermidadezinha. Gosta não? Vai descansar um pouco, ficar em casa. Irmãos, a vontade de Deus, que o nosso corpo nunca provasse essas coisas, nem um vírus, nada. Tanto que Ele fez o homem perfeito, colocou no jardim do Éden, nem trabalhar, Deus disse para ele trabalhar. Deus disse, está aí, tudo aí, ó. As frutas vão nascer, não precisa limpar, porque as folhas não secam, não caem, não tem espinho na mata, os leões não vão te devorar, tudo é em perfeita harmonia para você, Adão. Essa é a vontade de Deus. Sabe quando isso vai ser restaurado? Mas é outro assunto, mas eu vou falar para você, é lá no milênio. Agora nós podemos viver isso hoje? Já? Sim, nós podemos. Você pode ter uma vida sã, completamente saudável. Sério, pastor? Sim. Significa que eu nunca mais vou ficar doente? Depende de você. Porque às vezes quando aperta um pouquinho, nós já queremos perder a fé. Já começa a duvidar. Aí quando vem a dúvida, a falta de fé, aí vem também enfermidade. Essa é a verdade. Creia sempre. Não estou dizendo que nós não podemos ser acometidos de uma enfermidade. Sim, qualquer um de nós. Mas como eu falei, a gente precisa crer, acreditar. Ainda que estiver sentindo alguma coisa, diga, eu não tenho nada, porque Cristo já me curou. Lá na cruz do Calvário, amém, irmãos? Então Deus não nos criou também para vivermos uma vida breve de existência. Você vê os jovens hoje, muitos não estão chegando aos 20 mais, não estão chegando aos 20 anos de idade, morre cedo. Que isso? Muitas consequências do pecado. Irmãos, o pecado, vou dizer para você, ele não pode se separar de Deus. É verdade. A Bíblia diz que o Senhor recebeu todo o pecado da humanidade no seu corpo. Ele não pode mais te separar de Deus se você está em Cristo de verdade. Se você realmente nasceu de novo. Mas eu vou dizer para você, o pecado, ele ainda tem poder de matar. Sabia disso? E tem mais, o pecado está nos matando a cada dia. Você sabia disso? Imagina um espelho bem aqui. Aí você se olhando aqui com um rosto de 15 anos. Imagina aí. Oh, aleluia. Bem, né? Aí agora imagina você com 87 anos. Como é que você vai se ver aqui? Velhice também não foi coisa criada por Deus. Envelhecimento também não foi coisa criada por Deus. Tudo isso é consequência do pecado. Então o pecado está nos matando a cada dia. Sabe quem vai te renovar? A verdadeira comida, a verdadeira bebida. Alguém sabe quem é? Cristo através da ceia. Não creio, amém, é só para quem crê. Olha eu,
Cara de 16 anos? É verdade ou não é? Não tem nenhuma ruga. Obrigado. Esse incentivo é muito bom. Tem ruga, não tem nada? Não vou falar a minha idade, você já sabe. Mas você vai ficar cada vez mais jovem, 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 jovem. As pessoas vão dizer, receba mesmo. As pessoas vão dizer, eu não sei o que está acontecendo contigo, olha, porque passa anos e anos e anos, só fica branquinho um pouco o cabelo, né? Mas o teu rosto é o mesmo. Eu falo, é Cristo, meu irmão, é Cristo. O pecado quer me matar, mas Cristo me dá vida. Então, Deus não nos criou para termos uma vida breve. Não, Ele nos criou para vivermos eternamente. Adão ia morrer se ele não tivesse pecado? Adão nunca ia morrer. Eva nunca iria morrer. Ia estar até hoje. Por que morreram? Por causa do pecado. A única coisa que pode nos trazer vida, saúde, juventude, vigor, é Cristo, se alimentando de Cristo, comendo de Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Olha só, irmãos, nós não fomos feitos para morrer. Todas essas coisas são inimigas de Deus. A morte é inimiga de Deus, o envelhecimento é inimigo de Deus, o pecado é inimigo de Deus. Nada disso veio de Deus, veio do pecado, consequência do pecado. Por quê? Quando Adão pecou, veio maldição sobre a terra, maldição sobre os homens. É o primeiro Adão. Mas o nosso segundo Adão veio e morreu e ressuscitou e nos ressuscitou com ele e nos fez uma nova criação de Deus. Aleluia! É forte, Brasil! Quando Jesus veio e nos ressuscitou com ele, sabe o que ele fez, irmãos? Ele fez uma nova raça de seres humanos. Você sabia disso? A sua raça é diferente agora. Se você está em Cristo, seu DNA é diferente, seu DNA é de Deus. Está escrito o nome dele no seu DNA. Você sabia disso? Você é filho. Amém, irmãos? E eu vou finalizar com uma coisa muito interessante na Bíblia. Você conhece os 4 evangelhos? Quais são os 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas, olha aí. João, Macabeu não, né? Você sabia que nos evangelhos está registrado 33 milagres de Jesus? 33 milagres, está registrado lá. Pastor, ele fez só esses milagres? Não, porque João disse que se todos os milagres de Jesus fossem registrados, meu irmão, não teria livros para comportar, entendeu? Tantos milagres que Jesus fez. Isso está escrito lá em João, capítulo 20, versículo 30. Nós não lemos nenhum versículo até agora, vamos ler isso aqui. João 20, 30. O que diz lá? Olha o que diz aí, ó. Verdadeiramente, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. 31. Estes, entretanto, foram escritos para que possais acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Por que foi registrado? Para que nós creiamos em Jesus. Os milagres foram registrados para isso. Olha só, então Jesus fez 33 milagres e descrito nos evangelhos. 28 desses milagres estão relacionados com o corpo, com o nosso corpo, incluindo comida, né? Jesus fazendo milagre para ter comida, multiplicando pães, peixes, transformando água em vinho. E junto com esses, desses 28, 24 são relacionados diretamente à cura física do corpo.
Então 24 milagres de Jesus estão relacionados à cura do corpo. Então Jesus quer nos falar alguma coisa através dos seus milagres. Você concorda comigo? Jesus, primeiro, ele quer falar para você e para mim: eu tenho interesse que você seja saudável. Eu tenho interesse de fazer milagre no seu corpo. Se tem doença aí, eu tenho interesse de curar você. É isso que Jesus está falando através dos seus milagres descritos nos evangelhos. É isso que ele está falando. Então, há poder de Jesus disponível para nós. Quantos querem receber hoje? Você quer receber poder de Jesus? Irmãos, tem poder disponível para a nossa vida. Olha só, você sabia que Jesus raramente repreendia os discípulos? E quando ele repreendia os discípulos, ele repreendia no sentido de: vocês têm pouca fé. Vocês não têm fé para crer? Eu estou aqui para curar, para dar o melhor para vocês não creem nisso? Essa era a repreensão de Jesus. Praticamente em todas as vezes. Jesus não repreendia de outra coisa, a não ser: olha, creia que eu posso fazer algo poderoso para vocês. Creia que eu posso curar vocês. Creia que eu posso ressuscitar mortos, multiplicar pães, curar o corpo de vocês. Creio que eu dou vista aos cegos, os surdos ouvem, os aleijados saem correndo. Creiam. É o que Jesus está falando hoje para nós. Creia. Apenas creia que eu posso fazer. Então, a maior bênção que podemos receber após a salvação é cura. Cura do seu corpo. É verdade ou não é, irmãos? Porque imagina um salvo doente. A melhor coisa que você pode ouvir é, ou o médico contestar, né, e falar para você, para alguém que esteja enfermo: olha, havia aqui uma enfermidade, mas agora não tem mais nada. Você sabia que isso são boas novas? Muita gente prega o evangelho. Evangelho significa boas novas. Muita gente prega o evangelho, mas um evangelho de demandas e cobranças. Evangelho, boas novas, não é cobrança. Sabemos que cobrar acerca de um compromisso é importante, é ou não é, irmãos? Mas o evangelho de cobrança todo dia, todo tempo, e não, isso não é boas novas. Não. Boas novas é dizer para o doente: levanta, seja curado agora. Jesus já te curou. O que é uma boa nova para quem está no leito do hospital? Ei, se levanta, Jesus acabou de te curar. É uma boa nova ou não? É uma boa notícia ou não? É isso que é o evangelho. Mas as pessoas vão ministrar o evangelho, o que elas dizem? Quanto tempo faz que você não lê sua Bíblia? Será que você orou hoje? Aí começa, né? Vocês oraram hoje? Outra coisa: será que você é digno de pegar a ceia hoje? Não puxou o cabelo da esposa, não? Beliscou o menino que ficou roxo? Chamou um pequeno palavrãozinho? Foi sem querer. Não posso pegar a ceia mais. A pessoa já se sente indigna. Aí vem o pregador e diz: você não pode porque você pecou. E ele não pecou? Todos pecaram. Você entende? O evangelho de Jesus não é cobrança nem demanda, é boa notícia. A boa notícia hoje, eu vou concluir, é que nós estamos diante de um banquete preparado por Cristo. Você não veio porque quis, Ele te trouxe aqui. Ele te convidou para estar aqui. Está disponibilizando muito poder através disso aqui. Porque Ele tem poder para curar.
Ele tem poder para te dar saúde, então Ele está disponibilizando. Qual é o seu papel nessa noite, então, irmãos? Receber. Oh, que coisa difícil, né? Só receber. É, só receber. Amém, irmãos? Eu concluo. Você está preparado para receber o melhor do Pai hoje? E eu creio que o Senhor vai fazer milagre nessa noite. Eu creio nisso. Se você crê, fica de pé então. Aleluia. Eu vou concluir. Porque nós vamos participar da ceia. Pastor, eu não sei se eu estou indigno. Eu estou em dúvida de pegar a ceia. Quando Paulo diz que aquele que pegar, comer do pão, beber do cálice, indignamente, será réu, culpado do corpo de Cristo. Irmãos, indignamente não está apontando uma pessoa. Indignamente é um advérbio de modo, para quem entende português. Indignamente é o modo, é a forma que eu pego, não é a pessoa. Paulo não está dizendo, aquele que for digno pegue, aquele que for indigno não pegue. Não, indignamente, de forma errada. Não venha pegar de forma errada, com entendimento errado. Então qual é o entendimento correto? Foi o que eu expliquei na mensagem. Eu sei que eu só vou pegar porque eu estou aqui na condição de discípulo. Lembra? Qual era a condição dos discípulos para participar da ceia? Eles não tinham condições de participar da ceia. Nós não temos, mas Ele nos dá essa condição. Quando eu creio. Quando eu creio, quando eu acredito. Aí, além de você poder pegar a ceia, você ainda vai receber na sua vida saúde, cura, todos os benefícios da cruz para a sua vida. É só você crer. Então eu não posso privar ninguém de receber as bênçãos do Senhor. Não posso. É só você vir aqui e entender de forma correta o que é esse momento aqui. Se você entende da forma correta, você vai receber os benefícios. Todavia, se você não entendeu muito bem, a única coisa que pode acontecer é você não receber benefício algum. Não se preocupe de outra coisa a mais acontecer. Amém, irmãos? Feche seus olhos por um minuto, eu vou orar.